Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um Sanja no Ar, o podcast da Prefeitura de São José dos Campos. Toda semana um episódio novo, a gente vai bater um papo aqui e você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Prefeitura de São José dos Campos. Para você, meu amigo joseense, para você que não conhece nossa cidade, está em qualquer lugar do mundo nos assistindo, você está no canal da Prefeitura de São José dos Campos. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, ativa aí a inscrição, pode também ativar o compartilhamento, compartilhar com os amigos, dar o seu like, é muito importante pra gente e que mais pessoas vão poder assistir a gente. Se você está nos ouvindo pelo Spotify ou Deezer, através desses streaming, também você pode compartilhar com seus amigos. Essa semana, o nosso bate-papo é sobre arborização. E para falar com a gente, convidamos Fabiana Freitas, que é bióloga formada pela Univap, pós-graduada na especialização em arborização urbana pela Unifesp e trabalha já com a gente aqui na Prefeitura há 19 anos e é responsável técnica pela arborização do município. Bem-vinda, Fabiane. Tudo bem, boa tarde, obrigada. Eu posso chamar de Nani, como todo mundo chama você na prefeitura? Olha, eu até prefiro. Bom, vamos começar aqui contando um pouquinho da sua vida. Como é que é trabalhar nesse setor da prefeitura, lá na Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade? Bom, para mim é muito gratificante. Eu realmente desenvolvi uma paixão pelas árvores. É um trabalho que realmente eu gosto muito. É um trabalho árduo, né? A arborização tem muito trabalho, né? Muita solicitação para essa questão de arborização, mas é um trabalho muito gratificante, né? A gente poder implementar a arborização no município, poder colaborar. E faz toda a diferença, né? Quando a gente trabalha com uma coisa que a gente gosta, que a coisa flui melhor e fica um clima, né, bom, não é? Ah, com certeza. Apesar de ser árduo, como você falou. Não, é um trabalho árduo, mas é importante. A gente tem que colocar na cabeça da população a importância da arborização e a gente faz tudo isso com muito carinho, né, com muita dedicação. E lá na CIURBS, eu sei que tem vários projetos, mas você está especialista nesse Arboriza São José, nesse projeto. Como é que é? O que é o Arboriza São José? Conta pra gente. Então, para falar do Arboriza, eu vou voltar um pouquinho no tempo para falar do nosso plano de arborização. Em 2016, a gente fez um plano de arborização para a cidade, onde a gente fez um inventário por amostragem, para a gente conhecer as espécies que a gente tem na cidade, como estavam essas árvores. E com esse levantamento, a gente conseguiu identificar a cobertura arbórea do município e quanto a gente precisa melhorar. De cada região? Em cada região. A gente fez a amostragem em todas as regiões da cidade. A gente foi na região sul, sudeste, leste. A gente andou nas ruas, olhamos a saúde dessas árvores e olhamos as espécies. Então, com essa amostragem, a gente conseguiu identificar o que a gente tem nas ruas e o que a gente precisa melhorar, no que a gente precisa aumentar essa cobertura arbórea. Você falou em 2016, é isso que começou isso? Em 2016. E foi um trabalho a campo ou já contou com alguma tecnologia ou não? Foi visita mesmo em todas as regiões da cidade, assim, então, pessoalmente, vamos dizer? Foi um trabalho misto, né? A gente usou também da tecnologia, a gente usou uns softwares de análise de imagem também, e a amostragem que essa sim foi feita em campo. Então foram várias equipes para a rua, a campo, nas regiões determinadas, e a gente foi olhando essa arborização na rua, olhando o que tinha de interferência com essa arborização, seja um poste, seja fiação, como estava feita essas podas das árvores, se tinha alguma doença na arborização mais relevante. A gente anotou tudo isso. Local que não tinha arborização. Sim, local que é uma arborização muito escassa. A gente conseguiu levantar quais os bairros mais quentes da cidade, os quais precisam urgente de uma arborização, de uma melhoria, né, na arborização. E aí, com esse levantamento todo, aí a gente criou esse programa Arboriza São José, que ele é um programa que ele visa abranger todas as ações de arboricultura na cidade. Então, seja os inventários, seja a avaliação da saúde das árvores e as tecnologias que a gente vai usar, né? Que é o nosso sistema, que a gente implementou, bem novinho, né? Um bebê o nosso sistema. Há quanto tempo? Começou quando? A gente começou mesmo, foi o ano passado, que ele engrenou mesmo, onde a gente começou a subir os cadastros de árvores nesse sistema.
Ah, tá. Então é aquilo que eu tenho uma curiosidade. É aquelas plaquinhas que a gente vê com o QR Code nas árvores. Isso faz parte desse estudo e dessa tecnologia nova que você falou. Isso. E para que serve essas plaquinhas aí? Então, essas plaquinhas a gente está usando na arborização pública, né, urbana, que a gente chama, que são as árvores de calçada, das praças. Então, a gente coloca essa plaquinha e a gente cadastra essas árvores. Então, ali, se um munícipe pegar o celular e ler aquele QR Code, ele vai poder saber qual é a espécie, o nome científico, a altura daquela árvore, o DAP, que é o diâmetro na altura do peito, né? Então, a gente tem mais ou menos 1,5 m de altura da árvore, 1,30 m. A gente tira um diâmetro e, então, com esse diâmetro também a gente consegue calcular mais ou menos a idade daquela árvore, né? Qual o E desenvolvimento. até a saúde dela, no caso de alguém pedir que precisar de algum reparo, se dizer que a árvore está muito grande, precisa de uma poda, ali, através daquilo ali, já tem um histórico para vocês da CEURBS, né? Sim, pelo diâmetro a gente já consegue imaginar mais ou menos a altura, né? E o tipo de intervenção que a gente pode fazer naquela árvore. E quando a gente faz um laudo, porque a gente também tem o serviço de laudos, né? Que é uma avaliação da saúde da árvore, né? Então, num laudo a gente coloca todos os dados, né? A altura daquela árvore, o diâmetro, se ela tem algum problema, se ela precisa de alguma poda, todas as intervenções vão num laudo. E se aquela árvore tiver um laudo, o munícipe consegue também visualizar esse laudo quando ele lê esse QR Code. Aplica só o celular assim, pá, e eu já li algumas árvores assim, tem todas as informações. O bacana é que parece que a árvore é uma pessoa, né? Dá para saber vocês têm um olho clínico, dá para saber a idade da árvore, essas coisas todas assim, vocês olhando, a gente que nem gente assim, que nem pessoa. Que nem uma pessoa. Às vezes a gente olha uma pessoa e fala, aquela pessoa ali deve ter uns 20 anos, uns 40 anos. Com a árvore, a gente também consegue chegar próxima, né? A gente olha e fala, nossa, essa é uma árvore jovem. Se ela tá já doente ou não, se ela precisa de um reparo, Sim, ela tem cuidado, um cupim, né? Eu posso aplicar um cupinicida nessa árvore, ela tem uma lesão, essa lesão está muito grave, é uma lesão que ainda dá para a gente fazer um reparo, ou às vezes é só uma poda, né? Só uma manutenção mais simples, ou às vezes a gente tem que utilizar outros instrumentos também. Que instrumentos, por exemplo? Então, a gente está bem tecnológico agora. Sério? A gente vem lançando mão da tecnologia para melhorar a nossa arborização. E hoje a gente tem um contrato com uma empresa terceirizada que faz avaliação por tomografia e um outro exame que tem um nome mais complicado, que é a penetrografia. Então, o que são esses exames, né? A tomografia é igual uma tomografia que é feita numa pessoa. Que chique, hein? Sim, a gente gera uma imagem do interior da árvore. A gente coloca sensores em volta da árvore, né? Então, esses sensores são acionados e aí ela gera uma imagem do interior da árvore. Eu tô achando interessante, tô brincando aqui, mas de chique, né? Mas isso tem uma função muito importante, né? Porque se a gente faz essa tomografia e você consegue analisar por dentro da árvore, vamos dizer assim, Sim. Você sabe se ela pode né, causar um acidente, né? Se ela estiver pode doente. Ter um risco de queda. Tá doente, pode evitar uma queda e aparentemente a gente não vê. Sim, às vezes. Então assim, é um importante esse aparato tecnológico. Sim, e o legal dessa tecnologia é que assim, a gente visa, né, a segurança das árvores, né? Então a gente tem que garantir que essas árvores que estão na rua, que elas estejam bem. Então a gente está fazendo as tomografias e as penetrografias em todas as avenidas da cidade, as grandes avenidas, né? Por exemplo, a Avenida Andrômeda, por exemplo, né? Uma avenida que já foi avaliada, a Avenida Cidade Jardim. Em outras regiões da cidade também a gente já fez essas análises. Que estão as árvores até mais velhas, por causa das avenidas grandes, né? Sim, porque esse exame ele é importante assim, pelo olhar de quem vai avaliar uma árvore. Você vai fazer uma avaliação, olha aquela árvore e fala, nossa, essa árvore aqui seria bom fazer um exame porque eu preciso ter algumas certezas. Então, são as árvores que a gente indica. Nas grandes avenidas, a gente pegou as árvores que têm aquele diâmetro que eu falei no começo, o DAP, né, que a gente chama de DAP. A gente pegou as árvores com diâmetro acima de 40 centímetros,
que são as árvores que a gente entende que já são mais velhas. Então, essas árvores estão sendo avaliadas e também estão sendo avaliadas as árvores dentro das escolas municipais, para a gente garantir que essa arborização também esteja segura, né, para as crianças. Entendi. Isso é uma análise que vocês fazem. E caso se eu, como munícipe, eu queira ter uma avaliação de uma árvore que eu acho que possa estar doentinha lá, e como é que eu solicito isso? Então, para você solicitar essa avaliação, é através da abertura de processo. Então, o munícipe ele pode, tanto no Paço Municipal, ou algum ponto de protocolo que tenha no seu bairro ou nas proximidades. Ou até o mesmo pré-Facebook, né? Exatamente, o pré-Facebook que a pessoa consegue fazer pelo celular. Aí é importante a pessoa colocar por que ela está querendo aquela avaliação, o que ela conseguiu ver naquela árvore. Às vezes é uma rachadura. Ou ela está muito velha. Às vezes ela fala, nossa, essa árvore aqui, ela estava com tanta folha nessa época do ano, agora ela já está tão vazia. Será que ela está com alguma doença? E isso é importante colocar quando você faz o processo, isso né? é importante, porque para a gente poder até filtrar a prioridade, né, para o atendimento daquela árvore, né? E a pessoa também, se ela tiver fotos também, colocar no processo ajuda bastante, porque daí a gente já consegue ter uma noção de falar, nossa, olha, essa árvore é bom avaliar rápido, né? Até mesmo o QR Codezinho, né? A plaquinha, né? Fotografar essa placa e colocar no anexo. Super importante. Se ela puder, se ela não tiver como colocar a foto, pelo menos mencionar, olha, é a árvore com QR Code e tal, ajuda bastante para a gente poder fazer esse filtro. E tem como o munícipe, o morador de São José, ajudar vocês a colaborar com essa arborização? O que a gente pode fazer de prático assim? E não depender só de vocês, né? Que eu sei que é o trabalho de vocês e precisa também da gente trabalhando do outro lado, né? Sim, é importante que o munícipe ajude principalmente no cuidado com a arborização. Né, quando for fazer uma manutenção de calçada, por exemplo, evitar mexer na área de raiz, fazer cortes de raízes, ou então colocar cimento, tampar todo aquele canteiro. A árvore, ela precisa, a raiz da árvore precisa respirar, precisa receber água. Então, quanto mais espaço ela tiver... tem gente que faz um cimentado só deixa ali onde está a árvore, né? Isso é errado. Não, isso é bem problemático. Aquilo ali pode gerar, inclusive, uma podridão ali na base do caule, colocar uma árvore em risco de queda. Ou às vezes a pessoa faz uma poda por conta própria e acaba às vezes desequilibrando a copa da árvore, ou faz um corte errado, porque todo o nosso trabalho, ele é técnico, então existe até a forma certa de se cortar um galho, né? Sim. Então a gente pede sempre para as pessoas, quando precisarem, por exemplo, eu preciso de uma poda, ou eu estou com algum problema na calçada, aí ela pode solicitar até pelo 156. Agora, se ela quer uma avaliação mesmo mais específica, aí sim é abertura de processo. Bacana. E a gente, né, São José dos Campos é bem diferenciado, né? Eu sei que você deve estar falando assim, não, mas a gente ainda falta muita coisa pra gente fazer e tal. Só que já tem reconhecimentos até internacionais, né? Sim. Como a Cidade Árvore, que recentemente o programa Three Cities of the World, a gente recebeu esse reconhecimento. Conta pra gente o que é esse e a importância do Three Cities of the World. Então, esse programa, ele é da Arbor Day Foundation, que é uma fundação ligada à ONU, e ela dá um reconhecimento para cidades que têm um bom manejo na arborização. Não é necessariamente a quantidade de árvore que se tem numa cidade, mas os cuidados que essa arborização recebe. E como aqui em São José a gente tem, né, a gente já tem o plano de arborização, a gente já tem um sistema, né? Tá tudo informatizado as nossas ações. E a gente tem também as tecnologias a nosso favor, uso de tomografia. Então, todos esses fatores são considerados para que a cidade receba esse título. E São José, ele já recebeu 3 títulos consecutivos. Foi em 2019, 20 e 21. Né? Somos tri? Somos tri. Buscando somos tri. tetra. E são apenas 3 cidades brasileiras que são tri junto com a gente, né? Que é Campo Grande e São Carlos. E esse ano, agora, em 2021, são 8 cidades brasileiras. Então, a gente está aumentando cada vez mais o número de cidades brasileiras. Isso é muito importante, né? Saber que as outras cidades também estão fazendo um bom trabalho na arborização. Muito bacana. E para os futuros, quais são os próximos passos para a Arboriza São José? O que você imagina? Quais são os desafios
Quais os desafios? Então, a gente tem um grande desafio, a arborização sempre é um desafio grande, né? A gente tem os nossos trabalhos de educação ambiental que a gente pretende ampliar para levar mais conhecimento à população, né? Para a pessoa se apropriar dessa questão da arborização, né? Às vezes as pessoas têm muito medo, porque a árvore é grande, né? E na verdade, o que a gente precisa é uma arborização grande, né? São árvores grandes que trazem os melhores benefícios. Os benefícios de uma árvore são incríveis, né? Ela diminui a temperatura, ela melhora a qualidade do ar, ela retém partículas de poluição que seriam respiradas por nós, né? Então a gente tem essa intenção de levar esse conhecimento para a população. Esse é um desafio que a gente tem, que é a parte de educação ambiental, né? E a gente tem o nosso desafio de cumprir as metas do plano de arborização. Que foi lá em 2016 estudado e planejaram. E o que vocês planejaram nesse plano? Quais são as suas metas? Então, a nossa meta principal para o plano de arborização é o aumento da cobertura arbórea. Então, o plano ele estipulou que para a gente chegar na cobertura arbórea ideal, a gente tem que plantar mais 56.500 árvores nas calçadas. Até 2029. Tá, esse cálculo também já faz uma projeção com o aumento da cidade, né? É tudo calculadinho desse jeito. Sim, porque até os novos loteamentos que vêm surgindo, eles já têm que surgir arborizados. Então, quem está construindo, ele já tem que entregar uma arborização, já tem que entregar isso plantado, né? E isso também já é uma lei, já é um cumprimento que quem construir tem que fazer isso. Sim, tá, isso é uma obrigação do empreendedor. De já entregar esse arborizado. E a prefeitura faz a parte, que é fazendo a manutenção dessas árvores que são implementadas e implementando nos outros bairros que já estão consolidados na cidade, né? Os bairros mais antigos, os bairros já existentes. Então, a gente, com esse levantamento do plano de arborização, a gente identificou esses locais e quanto precisa melhorar dessa arborização. Eu digo por mim, tenho certeza que o punhado de pessoas que está assistindo a gente tem esse lance assim, a gente tem que saber o que vai fazer, senão a gente pode atrapalhar em vez de ajudar, né? Exatamente. Esse lance, como você disse, a pessoa faz um cimento bem rente ali, achando que vai ficar esteticamente bacana, mas está prejudicando a árvore. Está prejudicando. O fato de alguma pessoa falar assim, olha, decidi plantar uma árvore em casa, a ideia é boa. Sim. Mas ela tem algum ponto que pode ser negativo nesse ato, né? Você precisa escolher a árvore que você vai fazer. Tem uma ajuda, tem um caminho que o munícipe, os moradores de São José, possa pedir essa orientação? Não sei se é site, alguma coisa. Então, quando um morador ele deseja colocar uma árvore em frente à sua casa ou algum local, ele tem que entrar em contato com a prefeitura. Ele pode fazer isso através do 156, que é a solicitação de plantio. Então, a prefeitura vai até o local e vai verificar o tamanho dessa calçada, se tem um poste, se tem algum elemento, porque para você plantar... Até escolher uma árvore ideal, sim, né, de altura. E a espécie, principalmente, porque, vamos supor, você chega num local, tem uma calçada de 1,5 m, que é uma calçada pequena, e você coloca uma árvore de grande porte ali. Então, você vai acabar gerando um problema no futuro, você vai atrapalhar o tráfego de pedestres, pode ter quebra da calçada, às vezes até do muro, né? Então, é importante saber a espécie que você vai colocar em cada local. Agora, se você já tem uma calçada de 2 metros, 3 metros, aí você já começa a pensar numa árvore um pouco maior para trazer mais benefícios, mas essa espécie ela tem que ter um sistema radicular, né, que são as raízes adequadas para calçadas. São vários critérios. E essa orientação a gente tem através do 156, é isso? Isso, aí pelo 156 a pessoa inclusive pode solicitar esse plantio. Então a própria prefeitura vai lá e planta. Ela já... Porque para plantar parece bem simples, mas tem até a abertura do berço, né? A gente chama de berço, o local onde a gente vai colocar a árvore, a troca do solo, a adubação. Olha, né? Que bacana. É bastante coisa. Então, é importante que a população solicite, né? Ao invés de plantar, ela pode solicitar e a prefeitura faz esse atendimento. E a árvore ideal para o seu lugar, para sua casa. Exatamente. Que bacana. E outra coisa também que é sobre a questão de plantio, a gente tem um trabalho bem recente que a gente fez agora,
que até para atender o plano de arborização, a gente Sim. contratou uma empresa que fez o levantamento de 30 mil locais na cidade para receber plantio. Então, a gente usou como assim, metodologia, né, quais os locais que vão receber essa arborização. Os locais indicados no plano e locais onde aconteceu muita retirada de árvore, né? Porque tem algumas regiões da cidade em que existem mais supressões, né? Até as regiões maiores. Então, a gente pegou todos esses fatores e definimos locais. Então, a gente já marcou esses locais, eles estão espacializados, né? Foi tirada a coordenada geográfica e depois a gente está fazendo um estudo junto com o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, que tem uma parceria com a gente, e a gente vai definir as espécies para esse local, para fazer uma arborização bem bonita, né? Para ter aquele efeito paisagístico e para trazer os benefícios da arborização. Que é mais bacana ainda, né? Sim. E ninguém escapa dessa regularização, né? A prefeitura, para poder abrir uma via, né? Se precisar fazer uma supressão, que fala? Isso, supressão. Supressão de uma árvore, ela vai ter que fazer esse plantio em outro lugar, né? É o que a gente Sim. viu e o que aconteceu na Via Cambuí, na sua extensão, que também tem muitas árvores ali plantadas e tudo mais, e foram destinados a outros lugares também, não é isso? Sim, porque a nossa legislação, ela diz que cada árvore retirada, ela tem que ser reposta. E no caso de obras, tem uma compensação até maior por árvore que é retirada. E, inclusive, a própria prefeitura paga a compensação ambiental. Então, se existe uma obra, uma ampliação de uma rua e teve que ter alguma supressão de árvore, a gente tem que repor essa árvore. A própria prefeitura tem que repor essa árvore. Mostrar o exemplo também, não é isso? Sim, nós temos que ser os primeiros, né? Nani, papo muito gostoso. Obrigado por você ter vindo aqui falar com a gente. Eu sei que é a sua paixão falar sobre arborização. Sim. E eu desejo que você fique muito tempo lá com a gente, cuidando da nossa São José e deixando ela cada vez mais bonita. Eu agradeço pela oportunidade e fiquei muito feliz de poder trazer esse assunto aqui para a população. Obrigado, viu? Obrigada. Então estamos terminando mais uma edição do podcast. Semana que vem estaremos aqui novamente com mais um tema. Se você tem alguma sugestão, quer falar alguma coisa sobre a prefeitura, mande uma mensagem aqui mesmo no YouTube. Você pode colocar sua mensagem solicitando, dando a sugestão de uma pauta para a gente poder trazer o assunto aqui. Tá certo? Então até a próxima semana aqui no Sanja no Ar. Um abraço.